Louis Hounslev, Prolegômenos a uma teoria da linguagem. Capítulo 4. Teoria da linguagem e indução. A afirmação do nosso princípio do empirismo não nos torna, de modo algum, escravos do método indutivo. Se por isso se entender a exigência de uma passagem gradual do particular para o geral, ou de um objeto limitado para outro menos limitado, encontramo-nos, mais uma vez, diante de termos cuja análise e determinação competem à epistemologia, mas que mais tarde teremos ocasião de utilizar em um sentido mais preciso do que aquele que aqui podemos atribuir-lhes. Também neste caso há um problema terminológico que deverá ser resolvido em colaboração com a epistemologia. Por ora, trata-se apenas de determinar nossa posição frente à linguística anterior. Esta se caracteriza tipicamente pela elaboração de uma hierarquia de conceitos, dos sons particulares ao fonema, classe de sons, dos fonemas particulares às categorias de fonemas, dos diversos sentidos à significação geral ou fundamental e, por fim, às categorias de significações. Tem-se o hábito, na linguística, de chamar a isso indução. Pode-se defini-la, em poucas palavras, como a passagem do componente para a classe e não da classe para o componente, um movimento que sintetiza em vez de analisar, que generaliza em vez de especificar. A experiência revela, porém, os inconvenientes de tal método. Ele conduz inevitavelmente à extração de conceitos hipostasiados como se fossem reais. Esse realismo, no sentido medieval do termo, não fornece uma base utilizável para a comparação, visto que os conceitos assim obtidos não têm valor geral e só se aplicam a determinado estágio de uma língua específica. A terminologia tradicional ilustra bem o fracasso desse realismo. As classificações da gramática indutiva, como genitivo perfeito, subjuntivo passivo, etc., são exemplos notáveis desse fato. Nenhum desses termos, em sua acepção corrente, é suscetível de uma definição geral. Genitivo perfeito subjuntivo e passivo abrangem fenômenos inteiramente diferentes em duas línguas como, por exemplo, o latim e o grego. Todos os conceitos da linguística tradicional, sem exceção, estão nesse mesmo caso. A indução, nesse campo, não conduz das flutuações à constância, mas apenas das flutuações ao acidental. Em última análise, o método indutivo entra em conflito com o princípio do empirismo que formulamos. Ele não permite realizar uma descrição não contraditória e simples. Se pretende partir dos dados supostos da experiência, é exatamente o procedimento inverso que se impõe. Se é possível falar em dados, colocamos essa expressão no condicional por razões epistemológicas. Esses dados são, para o linguista, o texto em sua totalidade absoluta e não analisada. O único procedimento possível para isolar o sistema subjacente a esse texto é uma análise que o considere como uma classe, analisável em componentes, e esses componentes, por sua vez, devem ser considerados como classes, também analisáveis em componentes, e assim por diante até a exaustão das possibilidades de análise. É possível definir rapidamente esse procedimento como a passagem da classe ao componente, e não, como no procedimento contrário, do componente à classe. Trata-se de um movimento que analisa e especifica, e não de um movimento que sintetiza e generaliza, o contrário, portanto, do empreendimento indutivo tal como conheceu a linguística tradicional. A linguística contemporânea que ilustra essa oposição, designou esse procedimento, e outros mais ou menos análogos a ele, com o termo dedução. Sabe-se pela experiência que esse termo choca os epistemólogos, mesmo assim o conservamos, na esperança de demonstrar posteriormente que essa contradição terminológica nada tem de insuperável.